Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos novamente ao curso especial para iniciantes da Linhas Corrente. É uma alegria estar aqui com vocês, já concretizando alguma coisa que é o que vai ser esta aula. Nós já vamos finalizar o nosso segundo pano de prato. Então, é a terceira parte de uma sequência que eu fiz. Nós fizemos a amostra, nós fizemos o pulo da tia Graça nos caseados e agora nós vamos fazer os nossos lequinhos no pano de prato como um bico de crochê mesmo. E eu quero alertar uma coisa a vocês. Eu tenho um princípio de mostrar nos meus cursos que as coisas às vezes não dão muito certo, porque o que acontece? Quando a gente traz tudo certinho, tudo bonitinho, deu tudo certo, parece tudo muito fácil. Né? E só o de vocês sai errado, só o de vocês entorta nas pontas, e isso não é verdade. A gente também, quando está fazendo alguma coisa pela primeira vez ou com outro material, acontece a mesma coisa. O crochê entorta, passa da beirada do pano de prato, cria babado, acontece de tudo com a gente que sabe fazer também. Então, por princípio, gente, eu gosto de mostrar o que dá errado. Então, vocês vão ver no decorrer da aula que eu vou seguindo, achando que está dando certo, e é verdade, porque a introdução eu faço depois do trabalho pronto. Vocês vão vendo, e aí, quando eu finalizei, vocês vão ver que abriu. E aí eu já vou dar a dica para vocês corrigirem. Mas é bom vocês verem que, às vezes, acontece. E acontece com vocês e acontece com a gente, tá? Então, hoje nós vamos fazer, um clássico, gente. O lequinho é um modelo clássico. E ele é usado, assim, em 432.502 modelos, sabe? Tem jeito de usar esse lequinho em tudo que é jeito. E é o que nós vamos aprender hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão aproveitar. Não esquece, você que está chegando agora, que tem uma playlist com as aulas sequenciais. Se eu falar alguma coisa nesta aula que você não compreender, você vai buscar na playlist que tem a aula 0, que é a introdução, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar nesta aula 8, ok? Então tá bem organizadinho para vocês fazerem o crochê e seus o tchucu-tchucu da tia Graça. Eu falo que quem aprende a fazer crochê com a tia Graça vira a cria da tia Graça, tá? Gente, bora lá, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com o resultado. Bora? Iniciando a nossa aula, gente, então nós vamos fazer este lequinho aqui, ok? Eu já mostrei tanto na aula preparatória, onde eu fiz o lequinho, quanto na super dica, né, para a gente fazer os caseados. Eu já mostrei para vocês que a gente precisa de um número ímpar. Então, vamos lá. Lembrando a você, gente, que quem está pegando essa aula agora, as aulas estão numeradas, tá? Então, é uma sequência que eu estou fazendo para iniciantes. Então, se você está pegando agora e tem alguma coisa que você não entendeu, pega na playlist que está aí na descrição, que você vai encontrar as aulas anteriores e vai ficar tudo perfeito para você ter um entendimento bem legal. Ok? Então, vamos lá, gente. A minha base, que eu mostrei na super dica, é o crochê verde, né? Colocado aqui pra gente fazer o caseado. Eu ainda não fiz, mas eu já tenho as informações, que eu trabalhei com a linha Camila Fashion, num pano de 49 centímetros, agulha de 1,75. Então, arrumei um pano do mesmo tamanho, a mesma linha, Camila Fashion, Tex de 300, agulha recomendada de 175, que é esta aqui, ó. Tá? E eu vou começar o meu próximo trabalho. Então, o que eu já adiantei?
O caseado, gente, nós vamos fazer inteiro, no pano inteiro, e nós vamos fazer igual ao que eu fiz na aula verde. Então, para adiantar, acho que é a aula 5 essa daqui. Para adiantar, eu já comecei aqui. Furei o pano, caseei o lado mais largo pelo lado do avesso, fiz o meu canto lindinho aqui, fiz o lado mais estreito do pano, tá? E aqui furei o pano de novo e fiz o lado mais largo, tá? E cheguei aqui e é claro que uma parte desmanchou. Aqui, ó, tava feito até aqui. Então, vamos lá. Esse lequinho aqui, ele precisa de número ímpar. Então, no meu caso, eu estava já tranquila, porque a minha contagem na aula do barrado verde, na aula 5, foi de 43. Então, só reexplicando rapidamente, eu fiz pequenas marquinhas aqui, marcando de 3 em 3, para facilitar a minha contagem e eu começar a equilibrar o meu caseado, gente. É importante seguir essas regrinhas, porque vocês vão ver que com o passar do tempo, com a sequência do curso e depois na sequência das aulas normais, vocês vão ver como é importante a gente ter um caseado já padronizado. Trabalhar com um pano de prato, preferencialmente sempre do mesmo tamanho, porque aí a contagem é feita uma vez só, ok? Então, eu já caseei aqui 3 lados. Dúvidas sobre esse caseado, busquem a 5ª aula que tá aí na playlist, que vocês vão tirar todas as dúvidas, senão a aula vai ficar muito comprida, tá? Chegando aqui, gente, fica super fácil, porque eu sei que em cada pedacinho que eu marquei aqui, eu tenho que fazer 3 caseados, ok? Então, eu já vou tirar o pano verde, porque eu já tô com a marcação, então vai estar fácil para eu trabalhar, senão eu vou acabar me espetando, porque eu e alfinete também, a gente tem problemas traumáticos, gente. Então, eu tomo muito cuidado com alfinete, eu tenho trauma de alfinete. Então, vamos lá. Nesse pedacinho, eu tenho que pôr 3 caseados. Então, eu divido todo esse lado mais estreito, relembrando, estou fazendo pelo lado do avesso, porque eu quero que vocês façam o caseado olhando para a bainha. Depois a gente inverte, tá? Vai para o lado tradicional, que é o lado, fazer o caseado do lado do direito do pano, tá? E aí a gente vai seguir o padrão a partir já da próxima aula, porque aí nós já treinamos para chuchu, né, gente? Então, vamos casear todo o pano nos 3 lados, e aqui no lado que está as marcações que nós vimos na super dica, nós vamos fazer um número ímpar, tá? Um número ímpar para o nosso trabalho dar certo. Eu vou até o final e já volto com vocês para a gente iniciar. Aqui agora, gente, olha, super fácil de fazer. Tenho certeza que eu não errei, porque eu mantive a marcação. Aqui, olha, a marcação estava bem aqui no cantinho. Então, não esqueça, são 3 aulas sequenciais. A 6, a 7 e a 8. Na aula 6, eu fiz a amostra, apresentando para vocês como se faz o lequinho.
Na aula 7, super dica da tia Graça, como aproveitar um trabalho feito em outro que eu vou começar a fazer. E agora nós vamos finalizar o nosso trabalho. Então, nós vamos pegar aqui, no último caseado, eu vou prender, igual nós fizemos na aula 5. Eu vou aqui, ó, pegar no primeiro ponto e fechar, ok? E aí, eu viro o trabalho para o lado direito. Agora, nós vamos aplicar o que nós vimos na aula 6, que é confeccionar o lequinho. Então, primeiro ponto, alarga um pouquinho a correntinha e traz com um ponto baixíssimo aqui no meio. E aqui eu começo 1, 2, 3 correntinhas e vou colocar 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. O nosso lequinho de 3. Pulo este caseado e venho para este. E vou repetir. 3 pontos altos. 3 correntinhas e 3 pontos altos. Enquanto eu vou fazendo mais alguns para vocês acompanharem, então é assim, gente. O lequinho, ele muitas vezes faz a gente desmanchar, mas é um clássico, a gente tem que acertar o ponto dele. Inclusive, eu não sei se o meu vai ficar retinho, ele pode criar babados também, viu, gente? Um curso, ele tem que mostrar para vocês o que dá certo e o que dá errado. Se de repente der errado, eu vou mostrar para vocês para que no próximo eu possa consertar. Então, se der tudo certo, ok. Se embabadar, existem formas, né? Por exemplo, eu já vou adiantar uma coisa. A linha, ela tem essa linha, Camila, fecha, ela tem uma textura mais alta. Então, o que pode ser feito se a gente achar que embabadou? Pode fazer o lequinho de 2, por exemplo, tá? Por exemplo. Mas eu recomendo que vocês façam desta forma, para perceber a quantidade de caseados baseada no lequinho, se está dando tudo certo, gente. A única forma de nós aperfeiçoarmos o nosso crochê é entendendo o que pode ou não acontecer no nosso crochê. Então, vamos fazer até o final lá. Eu volto quando eu chegar no último lequinho, mostrando o trabalho para vocês e iniciando a segunda carreira. Antes de fazer o último, eu trouxe aqui para vocês verem, olha. Tá bem assentadinho na primeira carreira, tudo certinho. E aqui, por ter sido um número ímpar, olha o que vai acontecer aqui no final, tá? Já foi a nossa primeira contagem, né, superficial, para chegar numa simetria legal e correta no nosso trabalho. Então, aqui eu pulei um e aqui no último caseado eu faço o meu último lequinho.
Pronto. Agora eu vou voltar para fazer a segunda carreira. E vamos naquele processo que eu mostrei para vocês na aula de amostra, na aula 6. Eu alongo um pouco esta correntinha e venho aqui, pegando em cima do ponto e faço um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é uma correntinha em cima do crochê, ok? E faço mais um, trazendo o crochê aqui para o meio do lequinho. E aí é só fazer 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas de novo. Aqui eu usei 3 correntinhas porque era o primeiro ponto alto. As 3 correntinhas, elas equivalem ao primeiro ponto alto. Daqui eu já vou direto para este aqui, fazendo mais um lequinho em cima de lequinho. Vem aqui e repete. Desta forma aqui, ok? Aí vai de novo. Três pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Ok? E vai até o final. Eu volto com vocês lá no último, colocando aqui na mesa, para vocês verem se está ficando super assentadinho. Olhando a segunda carreira, o espaçamento, tá, gente? Baseado no outro pano, ficou jóia. Ele já está apontando um pequeno defeitinho de execução. E eu já vou mostrar para vocês aonde é. É aqui na ponta. Olha aqui, ó. Tá vendo ele abrindo aqui para fora do pano? E isso é uma coisa que pode acontecer com o lequinho. Principalmente quando a gente faz o lequinho já iniciando na carreira. Deixa eu mostrar aqui para vocês sem tirar da mesa. Fazer esse último aqui. Esse lado também vai abrir. Tem solução para isso? Claro que tem. E a gente vai melhorando na observação, tá? Esse eu vou deixar desse jeitinho. Não vou editar nem regravar. Vou mostrar para vocês a solução. Qual seria a solução aqui, né? Para ele ficar bem certinho. É não começar o lequinho no primeiro, era começar o lequinho aqui, começando com 3 correntinhas. Mas esse é até um outro modelo, tá? Mas eu poderia ter pego também aqui no primeiro caseado, ou deixado o caseado primeiro um pouco mais aberto, mas são pequenos, esse aqui é um pequeno defeitinho, tá? Que se vocês não contarem para ninguém, ninguém vai nem perceber esse tipo de errinho aqui, porque é muito normal acontecer. Mas num próximo modelo com lequinho, nós já vamos corrigir, ok? Agora nós vamos para a última carreira. Relembrando, última carreira, o crochê tem que estar virado para mim, tá? E o pano do lado do direito. Então, o direito do crochê é o lado que tá voltado para mim. Então, lado direito do pano, lado direito do crochê. Alonguei a correntinha, alonguei de novo e de novo.
3 pontos baixíssimos. Aí vai para as 3 correntinhas e os 3 pontos altos. Vocês podem perguntar, ué, mas por que aí você não usou o ponto baixo? Porque para o modelo do lequinho, ele tem que ficar mais uniforme, mais rentinho um com o outro. E o ponto baixo, ele é mais quando é um acabamento lateral, tá? Por isso que a gente tem que conhecer todas as formas de usar o ponto alto no início, tá? E aí a gente escolhe a forma que gostar mais, ok? Então, gente, agora é só fazer essa terceira carreira e no final eu volto aqui para a gente arrematar os pontos, ok? E ver o trabalho como um todo. Só atenção, então, no canto aqui, para ele não abrir demais, tá? Se abrir demais, no próximo modelo a gente já sabe que nessa quantidade ele está abrindo muito, a gente modifica o começo, ok? Vou fazer até o final e já retorno com vocês. Finalizei a terceira carreira e estou mostrando aqui pelo meio primeiro para mostrar para vocês o que eu falei em relação a dar certo e a dar errado. São 3 aulas sequenciais e quando eu cheguei aqui, no final, abriu bastante aqui para fora do trabalho. E aqui também abriu para fora do trabalho. Então, gente, meu objetivo no curso é o que eu falei lá na aula 6. Quando dá errado, faz parte também. Por isso que eu quero deixar este aqui para vocês ficarem com a noção do que acontece quando a gente trabalha com lequinho. Existe solução? Sim. Eu já falei na segunda carreira, olha, acho que vai dar um defeitinho, certo? Existe solução? Sim, existe. É quando a gente fizer novamente, por exemplo, eu não começo com lequinho. Eu começo com este aqui, por exemplo. É uma saída. Começar também com um quadradinho cheio e só para ele não abrir aqui. Mas a gente só consegue chegar nessas conclusões, gente, quando a gente executa. E eu escutei uma frase de um colega crocheteiro na live de outra colega crocheteira, que se não desmanchar não é crochê. É assim mesmo, gente. Se não desmancha, a gente está sempre acertando. Não. Nós podemos cometer esses erros. E o que acontece com esses erros? A gente aprende para o próximo e conserta. É assim, gente. Nós só ficamos craque no crochê e eu gosto, gente, eu gosto de mostrar para vocês quando as coisas não dão muito certo. Sabe por quê? Quem está no início sofre muito isso. Poxa, eu vejo as professoras fazerem, dá tudo certo. Não, às vezes dá errado também, ok? Olha aqui, ó. Dei uma correntinha, peguei o ponto, a linha aqui, peguei a minha agulha de tapeçaria e vou agora fazer o arremate. Vocês vão ver que o pontinho agora ele vai ser dado de outra forma. Aqui eu não tenho aquele ponto único, né? Tipo um ponto alto aqui na ponta. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 2 opções, tá? Eu posso arrematar todinho pelo meio, desta forma aqui, descendo os pontinhos, mas aqui já no primeiro, eu já dou um nozinho de segurança para, como tá arrematando pelo meio,
a gente já deixa a linha firme, tá? Lembrando, quando for dar o nozinho de segurança, segura firme aqui, para não encolher o seu crochê, franzir, perdão. Então, você pode descer até lá embaixo ou pode arrematar aqui, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou dar aqui no segundo, um nozinho de acabamento, um nozinho de segurança. Tô segurando firme, ok? E tem uma conotação que eu falo sempre, é assim: nunca cortem a linha perto do nó, nunca. Afasta a linha do nó que vocês deram lá e corta longe do nó, pelo menos afastado. Quando usar a tesoura próxima de crochê, cuidado, gente. Tesoura adora cortar o nosso crochê. Então, neste caso aqui, eu não precisei embutir esta daqui por dentro da bainha. Mas atenção também que esse arremate é feito no avesso do pano. O que eu vou fazer aqui? A linha inicial, eu vou pegar e vou embutir por dentro da bainha. Aqui a linha já tá presa no próprio começo, então eu só venho para dentro da bainha aqui com a agulha, olhando dos dois lados para que a agulha não apareça. Ok? Ó, não tá aparecendo, não tá aparecendo. Puxo a linha, vou franzir um pouquinho o pano. Cuidado com a mocinha aqui. E solto, ok? Eu vou colocar na mesa inteiro para vocês verem o pano todo caseado com o biquinho de ponta. Gente, já fizemos 2 panos de prato, que delícia! Olhando todo o trabalho, tá? Então, qual foi o início? Caseei pelo lado do avesso, virei, fiz de novo e aqui eu coloquei o outro pano de prato, que é do mesmo tamanho que esse, e fiz as minhas marcações, que agora eu tirei, porque com o ferro aquelas marcas saem, né? E aí eu fiz o meu trabalho. Olhando como um todo, gente, este aqui realmente, olhando, né, e falando com um iniciante, é um trabalho de iniciante, porque ele ainda está apresentando pequenos defeitos. E isso é trabalho de iniciante, gente, é assim. Ok? Então, o que eu falei na aula, na primeira aula dessa sequência, vamos entender que pode dar certo, pode dar errado, pode precisar de ajustes e é assim que o nosso crochê vai se aperfeiçoando dia a dia, trabalho a trabalho. Ok, pessoal? Então, muito obrigada a você que ficou comigo até o final da aula e na próxima aula nós já vamos continuar o nosso curso, mas conhecendo mais um material da Linhas Correntes, tá? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!